Você já parou para pensar em como o dinheiro tem poder sobre o seu coração? Será que, mesmo sem perceber, ele se tornou seu verdadeiro senhor? Muitos cristãos vivem com essa tensão silenciosa. Por um lado, desejam honrar a Deus com tudo que têm. Por outro, sentem o peso constante da busca por estabilidade, conforto e reconhecimento. Mas onde está a linha que separa o uso sábio da riqueza da adoração ao dinheiro? Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre esse perigo invisível que, aos poucos, pode afastar até mesmo os crentes mais sinceros da verdadeira fé. E o mais importante, você vai descobrir como proteger seu coração da idolatria moderna e viver uma vida espiritualmente saudável, mesmo em tempos de abundância. Se você é cristão, tem entre 30 e 65 anos e já se viu lutando para equilibrar o sucesso financeiro com a vida espiritual, essa mensagem é para você. Vamos falar de maneira direta e bíblica sobre os limites espirituais do dinheiro e como discernir quando a bênção começa a virar armadilha. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente a resposta que você vem buscando para romper com o peso do materialismo e reencontrar a alegria de uma vida centrada em Cristo. E se, nesse momento, você sente o desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus, se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu confio em Deus, mas na prática é o extrato bancário que define seu humor. Há uma tensão invisível, mas real, no coração de muitos cristãos hoje. Trabalhamos duro, buscamos o sustento, sonhamos com uma vida melhor, e tudo isso parece legítimo. Mas, aos poucos, a ansiedade toma o lugar da confiança e a espiritualidade vai se tornando uma formalidade. A chama da fé vai se apagando, não porque deixamos de crer, mas porque passamos a confiar mais nos nossos recursos do que no nosso Redentor. Essa é a armadilha mais sutil do materialismo moderno. Ele não nega Deus abertamente, ele apenas nos convence de que podemos andar com ele, ao mesmo tempo, depender do ouro deste mundo. A Bíblia não condena o dinheiro. O problema não está no recurso em si, mas na ilusão de que ele é suficiente. Jesus foi direto quando disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é uma afirmação radical. Jesus está dizendo que o dinheiro não é apenas um bem neutro, ele é um competidor. Um Deus com D minúsculo, mas com pretensões absolutas. Ele exige lealdade, obediência, tempo e sacrifício. E o mais grave, ele promete aquilo que só Deus pode dar: segurança, identidade, sentido. O apóstolo Paulo reforça isso em 1 Timóteo capítulo 6, ao dizer que os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e muitos desejos nocivos. E ele completa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note bem, não é o dinheiro, é o amor a ele. O apego, a confiança deslocada. E se ainda resta alguma dúvida sobre como Deus vê esse tipo de engano, basta olhar para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Ela se achava rica, autossuficiente, bem-sucedida, mas aos olhos do Senhor era miserável, pobre, cega e nua. Essa é a cegueira de quem confunde prosperidade com espiritualidade. E talvez esse seja o nosso maior perigo hoje: sermos bem-sucedidos aos olhos dos homens e totalmente desconectados da verdadeira fonte de vida. Talvez você esteja se perguntando, mas como saber se estou caindo nesse erro? Vamos a um teste simples e honesto. O que te traz mais segurança? A presença de Deus ou seu saldo bancário? O que te faz se sentir mais valioso? As promessas de Cristo ou os bens que você possui? Você já deixou de se envolver na vida da igreja por causa do excesso de trabalho? Já se pegou medindo a espiritualidade de alguém pelas posses ou aparência? Ou sentiu inveja do sucesso alheio, questionando se Deus realmente se importa com você? Essas perguntas não são acusatórias, são reveladoras. Elas mostram onde está o nosso verdadeiro tesouro. E como disse Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
O jovem rico do Evangelho é um exemplo clássico. Ele era religioso, conhecia os mandamentos, buscava a vida eterna. Mas quando Jesus tocou no ponto da sua segurança, suas muitas posses, ele se entristeceu. Não conseguiu abrir mão. E quantos hoje seguem esse mesmo padrão? Querem Jesus, mas com limites. Querem o reino, mas desde que não mexa na zona de conforto. A idolatria moderna não constrói altares visíveis. Ela habita decisões silenciosas. E o dinheiro, quando idolatrado, se torna uma prisão invisível, disfarçada de bênção. Mas há esperança. Existe um caminho de liberdade. Deus não quer te ver cativo à ansiedade financeira, nem ao orgulho da prosperidade. Ele deseja que você viva de forma plena, livre, com o coração totalmente dele, seja em escassez, seja em abundância. E essa liberdade começa com atitudes práticas. A primeira delas é a generosidade intencional. Quando você doa, quando ajuda alguém, quando investe no reino, você declara com suas ações: isso não me domina. A generosidade é o antídoto contra o apego. Ela rompe as correntes do egoísmo e abre espaço para que Deus governe. Outra chave poderosa é o contentamento. Paulo escreveu aos Filipenses que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é conformismo, é maturidade espiritual. É entender que a nossa alegria está em Cristo e não nas circunstâncias. E sabe o que mais ajuda nisso? Praticar o jejum financeiro. Tirar períodos onde, por escolha, você deixe de consumir, deixe de comprar, deixe de buscar o próximo upgrade. Tudo para lembrar sua alma que o essencial não se encontra no shopping, mas no altar. E, acima de tudo, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus prometeu que se buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, tudo o que for necessário nos será acrescentado. Mas quando invertemos essa ordem, colhemos frustração, cansaço e vazio. E tem mais. Precisamos aprender a reconhecer os frutos da verdadeira prosperidade. Nem toda bênção que enriquece vem de Deus. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dor. Se aquilo que você chama de bênção está destruindo seu casamento, sua saúde, sua fé ou sua comunhão com Deus, cuidado, pode ser armadilha disfarçada. A bênção de Deus vem com paz, propósito e presença. Também é fundamental combater a armadilha da comparação. Vivemos numa era onde todos expõem seus resultados, viagens, conquistas e estilos de vida. E o que isso gera? Uma fome insaciável de ter mais, ser mais, parecer mais. Mas quem vive se comparando, sufoca a gratidão. E onde não há gratidão, não há contentamento. E onde não há contentamento, nasce o desejo de possuir o que o outro tem. E aí, o dinheiro vira um ídolo. Lembre-se, o sucesso do outro nunca será a medida do seu valor. E aqui vai algo que pode te inspirar. Existem testemunhos de homens e mulheres que escolheram servir a Deus mesmo podendo escolher o dinheiro. Missionários que abriram mão de carreiras brilhantes. Empresários cristãos que colocaram princípios acima do lucro. Pessoas comuns que disseram não à ostentação e sim à simplicidade. Esses exemplos nos mostram que é possível viver com propósito sem perder a integridade, que vale mais um coração puro diante de Deus do que todas as riquezas que o mundo pode oferecer. Talvez hoje seja o seu dia de tomar uma nova decisão. Uma decisão prática. Não apenas sobre o que fazer com o seu dinheiro, mas sobre quem será o Senhor da sua vida. Você pode escolher continuar preso à lógica do mundo, ou pode escolher andar na contramão, confiando em Deus mesmo quando as planilhas não batem. E tudo começa com pequenas ações. Buscar mais a presença do que a performance, abrir mão da ostentação para viver com propósito, usar seus recursos para edificar ao invés de se exibir. E se você sentiu que Deus falou com você até aqui, eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho colocado minha confiança nas riquezas. Mas hoje eu quero quebrar esse altar no meu coração. Ensina-me a usar o dinheiro como servo e nunca como senhor. Me livra da idolatria moderna e me leva de volta ao centro da tua vontade. Que o meu valor esteja em ti e não no que possuo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, então clique no link que está na descrição e comece agora uma nova fase da sua jornada espiritual. Existe algo maior te esperando,
E essa transformação começa com um passo de fé. E antes de sair, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui o que Deus falou com você nesse vídeo, qual parte mais te confrontou. Sua participação aqui é muito importante. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que, em tudo, Ele seja sempre o único Senhor do seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.